paz do Senhor, queridos irmãos da Nova Aliança. Espero que você tenha tido uma ótima noite de sono, que você tenha realmente descansado e que esteja preparado para a continuação da nossa aula de escatologia. Vamos fazer uma oração apresentando ao nosso Deus esse momento em que estaremos reunidos, para que Ele possa nos dar a sua graça e sabedoria. Pai amado, Deus querido, nós somos gratos, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Pedimos que nesta manhã o Senhor nos conceda o Teu amor, a Tua misericórdia, para que possamos desfrutar de um momento agradável de ensino. Que o Senhor traga aos nossos corações todas as revelações importantes sobre este assunto. Que possamos ter, ó Pai, verdadeiramente de Ti todas as revelações que o Senhor deseja ministrar para trazer edificação às nossas vidas. Nós assim oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Na última aula nós trabalhamos um pouquinho o conceito de escatologia. Nós vimos que é o estudo dos últimos dias e também nós vimos o significado da palavra Apocalipse, que significa revelar. Então, a escatologia vai buscar a revelação dos últimos dias no livro de Apocalipse. Bom, feito isso, nós trabalhamos também sobre os pontos importantes, montamos uma linha do tempo sobre os pontos importantes dentro da escatologia. Falamos que ela se dá início na reconstrução da cidade de Jerusalém e vai até o período que chegará um novo céus, uma nova terra e também a nova Jerusalém. Dentro disso nós estudamos as 70 semanas de Daniel, descobrimos que nós estamos na semana 79ª, faltando apenas uma semana para ser concluído todo o período de escatologia. Essa uma semana nós vamos estudar na próxima aula, nós vamos fazer um zoom na nossa linha do tempo. E hoje nós queremos trabalhar o quê? Os personagens, aqueles que são os personagens atuantes dentro dessa trama toda que existe lá no livro de Apocalipse. Então hoje nós vamos definir os personagens, nós não vamos conseguir falar a fundo de todos os aspectos dos personagens, tá? Não vamos conseguir fazer um estudo aprofundado de todos os aspectos dos personagens. Nós vamos fazer um panorama e vamos ver os aspectos principais, os aspectos importantes que ressaltam, que vão nos ajudar na continuação do nosso estudo. Então hoje nós vamos trabalhar todos aqueles personagens que estão envolvidos dentro do Apocalipse. Vamos lá, queridos? Nós vamos ver aqui o primeiro. Antes de falarmos sobre os personagens, eu preciso falar algo que é muito importante para você. O João, ele vai usar muito em Apocalipse a expressão como e semelhante. Essa expressão, ela vem para ele trazer uma tentativa de João descrever algo que muitas vezes é indescritível. Nós vamos ver, inclusive agora no personagem do Anticristo, que ele vai falar assim, olha, ele era como um leopardo. Então, João está tentando usar uma linguagem humana para tentar traduzir a visão espiritual que ele estava tendo naquele momento, tá? Então ela é tão importante que ela aparece por 70 vezes no livro de Apocalipse. Então quando João ele vai usar esse termo, ele vai usar essa expressão, o como e o semelhante, nós temos que ficar muito atentos para que possamos compreender de uma forma bem clara que ele está tentando traduzir para o contexto humano aquilo que ele está visualizando na sua visão espiritual, tá bom? Vamos lá, continuar então. Nós vamos falar agora sobre o Anticristo. A besta que sobe do mar. Vamos fazer a leitura. Está lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 1 e 2. Vamos fazer a leitura. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Aqui, João ele está vendo emergir quem? O Anticristo.
ele está fazendo menção do anticristo. O anticristo, nós vamos descobrir quais são as suas características, o que ele vai fazer, e aqui ele está fazendo menção a isso. Então a besta que sobe do mar é o anticristo. Vamos ver o que nós temos de informações importantes sobre este personagem. Ele vai ser muito importante dentro desse personagem, dentro da trama que existe em Apocalipse. Eu diria que um dos personagens principais é o anticristo. Ele vai estar ali realmente no centro de todo o Apocalipse, de todas as ações dentro do Apocalipse. Então vamos ver aqui. O significado do nome é anticristos, que significa, dentro do grego, você tem aqui ela no original no grego, aquele que é opositor, contra Cristo. Então o anticristo, ele vai se opor a tudo aquilo que Cristo ensinou. Ele vai se opor a tudo aquilo que Cristo estabeleceu como princípio. Vamos recordar aqui, qual foi uma das coisas que Jesus falou do mandamento? Ama teu Deus acima de todas as coisas. Nós vamos ver que o anticristo, ele vai ir contra isso que Cristo ensinou. Ele vai tentar estabelecer culto a todos os deuses através junto de um outro personagem que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Então nós vamos ver que ele vai se opor a tudo aquilo que Cristo ensinou, principalmente no que está estabelecido como sagrado, tá? Então o anticristo, ele vai se opor contra tudo aquilo que Cristo ensinou. Vamos ver agora mais algumas informações. Olha, tem uma curiosidade aqui para a gente dar uma olhada. Você sabia? Existem outros adjetivos que falam também do anticristo. O pastor inútil, Zacarias vai falar isso. Daniel depois vai falar que ele é o pequeno chifre, o príncipe que há de vir, o homem vil, o rei que fará segundo a sua vontade. Paulo vai identificar o homem da iniquidade, filho da perdição, o iníquo. Depois nós temos João também falando sobre ele como o anticristo. Jesus vai falar sobre o abominável da desolação e Daniel vai falar também que ele é o assolador. Todos esses são adjetivos que, quando você estiver lendo a sua Bíblia, você já consegue identificar que é o personagem que está falando lá em Apocalipse, o anticristo. Vamos dar continuidade aqui. A sua missão. Qual é a missão do anticristo? A missão do anticristo, ele vai se levantar para trabalhar, queridos, dentro do sistema político. Ele vai ser um influenciador muito grande dentro da política. Ele vai ser um homem político. A sua missão é mexer com a política que existe no mundo. Ele vai trabalhar, ele vai se erguer como um grande líder político. Ele vai começar apresentando uma falsa paz. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho nas ações do que ele vai fazer. Ele vai estabelecer paz mundial. Então a missão dele é enganar, é estabelecer também a perseguição à nação de Israel. Nós vamos trabalhar bastante esse aspecto lá numa linha do tempo que nós vamos fazer nos eventos na próxima aula. Ele vai trazer uma grande perseguição para a nação de Israel. Ele vai realmente ser um homem usado pelo diabo aqui na terra, dentro do sistema político. Ele vai ser aquele que vai trazer uma grande perseguição também para a nação de Israel. Ele vai ser aquele que vai influenciar muito grande no sistema político do mundo. Ele vai ser um homem muito político, muito envolvido com política. Vamos ver também mais algumas informações importantes sobre ele. O perfil, vamos ver qual é o perfil do anticristo. O perfil, ele vai ser um homem muito carismático, um homem que vai ter uma grande aceitação das pessoas, um homem que vai ter uma boa oratória, vai falar muito bem, vai conseguir se expressar muito bem. Ele é um homem muito inteligente, nós vamos ver que ele é um homem inteligente, ele age com muita inteligência, ele tem muita sabedoria sobre muitos assuntos. Ele é um homem muito estrategista, principalmente dentro do âmbito militar. Provavelmente deve ser um homem que terá experiência militar, um homem que vai se envolver com a política depois de ter passado por uma experiência muito grande militar, porque ele vai fazer uma grande perseguição na nação de Israel, e ele tem umas estratégias militares para tentar conquistar a Israel. Ele também vai ser um bom negociador, ele vai entender muito de economia, ele vai
envolver-se com a questão econômica. A política geralmente está envolvida com o sistema de economia, né? Você vê em reuniões que existem espalhadas hoje no mundo, onde se fala muito sobre política, e é sempre inevitável também que se fale de economia. Então ele é um homem que vai influenciar muito na economia, tá? Ele é um homem que vai ser muito inteligente, muito conhecedor de economia. Essas aqui são algumas características do perfil dele, só para que a gente possa saber que não é um Zé Mané qualquer. Ele vai ser muito inteligente mesmo, muito influente, influenciador. Ele vai ser carismático e vai cativar as pessoas. É um homem que provavelmente você nunca vai ver ele de cara fechada, vai estar sempre sorrindo de uma forma natural. As pessoas vão logo gostar dele, logo de cara. Eles vão olhar para a cara do anticristo e já vão se sentir afeiçoadas por ele. Vai ser um homem muito simpático, tá? E tudo isso existe um motivo. As ações do anticristo. Aqui você vê na nossa imagem, né? Ele vai estabelecer o quê? Quais são as ações do anticristo? A primeira coisa que ele vai fazer, nós temos que entender o seguinte. Nós cremos numa visão que a igreja será arrebatada antes do início da ação do anticristo aqui nesta terra. Existem 3 linhas de pensamentos que falam sobre o arrebatamento da igreja: a pré-tribulacionista, a meso-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Tá? Isso é um assunto para um outro dia, que demanda bastante tempo para que possamos apresentar os pontos de destaque de cada visão, mas nós cremos na visão pré-tribulacionista, que é a retirada da igreja antes do início do período da tribulação. O período da tribulação, ou seja, a última semana que nós vimos lá de Daniel, ela se dará início logo após o arrebatamento da igreja. Aí você imagina como estará o mundo depois do arrebatamento da igreja. Gente, é caos total, avião caindo, muitos acidentes automobilísticos acontecendo, explosões no planeta inteiro, porque pessoas que estavam cuidando de coisas naquele momento vão ser arrebatadas, e o descuido vai fazer grandes catástrofes. Imagina as pessoas atordoadas, porque antes estava dormindo com seu marido na cama, de repente acorda e o seu marido não está, seus filhos já não estão mais, pessoas que estavam dirigindo seus carros são arrebatadas. Então você imagina a bagunça que o mundo estará. Neste momento, o anticristo, que ele já vai estar em ascendência na sua carreira, ele vai pegar e assumir o posto para trazer uma paz dentro desse período de caos. E ele vai tomar algumas atitudes para tentar colocar isso. Ele vai se colocar como aquele que vai organizar toda essa bagunça. Ele vai provavelmente, gente, ele vai querer jogar a culpa. Isso não existe na Bíblia, tá? Por favor. Por isso que eu estou falando para você que provavelmente. Talvez um dos argumentos que ele use é que aqueles que estavam aqui na Terra foram abduzidos. É algo que um argumento que ele pode usar. Ele pode usar que foram retirados aqueles que eram maus. Provavelmente ele deve usar isso, né? Porque ele é um anticristo. Então ele vai falar assim: essas pessoas que foram retiradas, foram abduzidas, foram retiradas para que possamos continuar e crescer agora como uma humanidade sadia, uma humanidade boa. É nessa linha de discurso que ele vai iniciar a sua projeção como o anticristo mesmo. E ele vai querer implantar uma nova paz mundial. Ele vai querer unificar o governo. Ele vai unificar todos os governos. Então não teremos mais as nações sendo soberanas sobre o seu território. Ele vai unificar como um governante mundial. E uma das suas primeiras ações será estabelecer um pacto de paz com a nação de Israel por 7 anos. Nós sabemos que existe grandes conflitos lá na região de Israel, e ele vai conseguir estabelecer uma paz dentro daquele território. Ele vai assinar uma aliança de paz com a nação de Israel. Nós vamos ver que depois
de 3 anos e meio, ele vai quebrar a sua palavra e vai se revelar como o ditador que ele é. Ele vai implantar um sistema financeiro unificado. Então eu acredito que essas questões que nós temos como o euro, a União Europeia, o Mercosul, que nós temos, são testes que são implantados, né? Aqui no Mercosul não chegou a fazer isso, mas nós temos lá na Europa uma circulação de um único dinheiro. Então tudo isso são testes que eu creio que estão acontecendo, são sinais que nos levam a ver que realmente a volta de Jesus está muito próxima. E o anticristo, ele vai estabelecer uma economia mundial com um sistema de compra unificado. E só vai poder fazer a compra quem tiver a marca da besta, aquele número que nós conhecemos, que é o 666. Nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Ele vai ser o idealizador disso, tá? De todo esse sistema de economia puxado e estabelecido pela marca, que só vai poder fazer negociações quem tiver a marca, tá? Então ele vai ser um homem que vai estabelecer isso. E depois ele vai colocar também o culto, assim, depois de 3 anos e meio que ele se revelar, ele vai estabelecer o culto a si próprio, tá? Então essa aqui é uma característica das ações que o anticristo ele vai fazer. Vamos ver aqui a sua origem. Gente, isso daqui existem grandes debates sobre qual é a real origem do anticristo. Nós não temos uma certeza, a Bíblia não nos fala com clareza de qual é a real nacionalidade ou a origem que ele irá vir. Eu vou apresentar para vocês aqui 3 opções, 3 pistas que a Bíblia nos dá, tá? A Bíblia nos fala que ele pode ser de origem grega. Você vai encontrar isso lá em Daniel, no capítulo 8, no versículo 8 ao 9, dá uma pista sobre isso. Ele pode ter origem também romana, lá em Daniel, capítulo 9, no versículo 26, nós vamos ter pistas sobre isso. E também nós sabemos que ele pode ter uma influência, uma descendência judaica, tá? Ele não vai vir de Israel, isso é um fato. Mas ele pode nascer, por exemplo, na Grécia, na Itália, e ser descendentes de judeus. Isso você vai encontrar lá em Daniel 11, 36 ao 37. Então aqui, gente, não é uma visão, uma afirmação, tá? A Bíblia nos dá apenas algumas dicas de onde poderá vir o anticristo. Ele pode ser de origem grega, romana, com descendência judaica, por exemplo. Nós não sabemos corretamente qual é a origem dele. O espírito do anticristo. O espírito do anticristo é aquele que começa a preparar o mundo para a aceitação das novas ideias que o anticristo vai tentar estabelecer e implantar. E isso está muito claro nos dias de hoje. Só não enxerga quem não quer. Você vê cada dia mais se cumprindo as escrituras, o amor de muitos se esfriando, algumas pessoas desistindo da fé, e tudo isso é uma preparação. Existe hoje um conceito no mundo que as pessoas estão desafiando a Deus, estão se realmente opondo a Deus. Cresce muito a defesa de ideologias erradas e contrárias àquelas que estão estabelecidas pelo Senhor na sua palavra, né? Então você começa a ver isso, a ação do anticristo, porque é uma preparação do mundo, das pessoas, para começar já a mudar a mentalidade sobre alguns assuntos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você, há 50 anos atrás, quando você colocava a questão de casamento entre homossexuais, isso era algo que jamais seria discutido dentro de casa, ou nunca, jamais seria discutido, por exemplo, numa televisão, em um debate sobre isso. Hoje você começa a ver o contrário. Você começa a perceber que é uma discussão clara, aberta e aceitável sobre isso. Na verdade, já não existe mais uma discussão.
você já tem isso muito claro. Os filmes, se você assiste, você percebe a mensagem que se passa já como isso algo natural. Então isso é o espírito do anticristo agindo, preparando o terreno para que todas essas coisas, as coisas que o anticristo vai estabelecer que são contrárias àquilo que Deus estipulou, seja bem aceito pela humanidade. Você vê, eu não assisti esse seriado, por causa do nome eu já nem assisti, mas eu fui atrás de alguns comentários para que eu pudesse ter informações para orientar a igreja. E a série do Lúcifer. Gente, essa série é uma série que, se um cristão assiste isso, eu vou falar a verdade para você. Volta, aceita Jesus novamente, se converte de novo, porque tá tudo errado. É uma série, gente, que os comentários que eu vi a respeito dela, ela quer apresentar o diabo de uma forma bonita, um amigão. Pelo que eu percebi, ele é um homem que ajuda a polícia a resolver alguns casos e ele é dito ali como um bonzinho, né? Ele tem uma característica maligna e se apresenta como bonzinho. Gente, isso é um alerta, é para você ligar o alerta aí, a sirene tá tocando lá em cima. Séries como essas e se tornam muito famosas e muito bem aceitas pelas críticas e também pela sociedade, porque você tem uma grande adesão, muitas pessoas acabam assistindo. Isso é uma preparação do anticristo, clara. Isso é uma preparação clara do anticristo. Eu não sei se você concorda comigo, mas isso, para mim, essa série é um sinal claro do que está breve a surgir. É uma preparação muito clara, já é uma forma de ser inserida uma visão de um homem que vai falar contra aquilo que Deus ensinou de uma forma natural. E outra, você não vê, o ator que está interpretando lá não é um ator feio, é um ator bonito, bem de porte. Então eles querem apresentar o anticristo, o diabo, como uma coisa bonita. Olha só como as coisas estão totalmente contrárias àquilo que era antigamente, né? Então tudo isso, gente, são sinais de preparação para a vinda do anticristo, tá? O espírito do anticristo está agindo através do diabo para tentar trazer confusão e também uma mudança de mentalidade para uma aceitação para os princípios e ideias e ideologia que o anticristo vai colocar. Então, nós sabemos aqui, nós vimos, o anticristo, ele é um ser, um homem que vai agir dentro do sistema político, tá? Então ele vai agir de uma forma resumida assim, dentro do sistema político. Nós falamos o significado do seu nome, a sua missão, nós vimos o seu perfil, as suas ações, as suas origens e também vimos o espírito do anticristo. Vamos lá agora para o nosso próximo personagem. Gente, se nós fôssemos falar sobre o anticristo, nós teríamos muito mais aspectos para trabalhar, mas como eu disse a vocês, nosso tempo é bem resumido e para que possamos dar conta de falar dos outros personagens, vamos falar só de uma forma panorâmica. Eu gastei um pouquinho mais de tempo aqui no anticristo porque ele é um dos principais personagens, tá? Vamos lá agora para o próximo personagem. O falso profeta. Ele está mensurado lá em Apocalipse como a besta que vai subir da terra. Vamos fazer a leitura aqui. É lá no capítulo 13 também, do versículo 11 ao 18. Vi ainda outra besta emergir da terra, pois possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha lá, parecendo, semelhante, viu? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que referida à espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e pobres, os livres e os escravos, fez-lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte,
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Então nós vimos aqui, esse daqui é o falso profeta. Ele está em ação conjunta com o anticristo. Ele vai trabalhar, vamos ver aqui quais são as características já para a gente começar a falar sobre ele. Ele vai trabalhar, gente, dentro do sistema religioso. Enquanto o anticristo ele trabalha no sistema político, o falso profeta, a besta que sobe da terra, ele vai trabalhar dentro do sistema religioso. A sua missão é tornar todas as religiões em uma só. Qual vai ser o discurso do falso profeta? Todos os caminhos levam a Deus. Esse é o discurso do falso profeta. Ele vai vir colocando que existe só um Deus. O que o cristianismo cultua é o mesmo Deus do catolicismo, que é o mesmo Deus do islamismo, que é o mesmo Deus de todas as religiões. Então ele vai chegar e começar um discurso de unificação da religião. Dentro disso, ele vai trabalhar para colocar o culto ao anticristo. Ele vai estabelecer o culto ao anticristo, tá? Ele vai também ser aquele que vai propagar o anticristo. Nós vimos na leitura bíblica que o anticristo ele vai praticamente ser dado como morto e de repente fazendo uma semelhança com Jesus, ele vai ressuscitar, e esse vai ser declarado pelo falso profeta como um grande milagre, sendo o anticristo um ser especial. Ele vai construir uma imagem que talvez hoje, com a tecnologia que nós temos, com o sistema robotizado, vai jogar fogo, vai falar, né? Eles vai ter que ter a adoração obrigatória ao anticristo. E o falso profeta, por estar envolvido com o sistema religioso, ele é aquele que vai ser, entre aspas aqui, o sacerdote do anticristo. Ele vai ser o responsável para levar o culto ao anticristo. Então a missão dele é trabalhar e unificar o sistema religioso, tá? Ele vai trabalhar dentro do sistema religioso. Vamos ver aqui mais algumas informações. Aqui tá vendo, ó, todas as seitas aqui. Ele vai unificar todas as religiões. O perfil dele, nós não temos muitas informações do perfil, mas ele com certeza vai ser um homem que vai ter um envolvimento já com uma religião, assim como o anticristo. Ele vai ter já um destaque dentro do cenário político. O falso profeta, ele também provavelmente vai ter um destaque já muito grande dentro do cenário religioso. Por isso que muitas pessoas fazem menção a ser um papa aquele que será o falso profeta, porque o papa já tem hoje, nos dias de hoje, já tem uma grande exposição religiosa. Já é aquele que está no cargo de papado, ele já possui uma grande influência religiosa. Então ele vai ter uma grande influência religiosa e também um grande pensamento sobre filosofia, um grande homem com um pensamento sobre filosofia, é o perfil dele, tá? É um homem muito forte. Então alguns fazem menção que possa ser o Papa por causa dessa grande influência religiosa. Vamos ver aqui as ações do anticristo. Tá vendo aqui a marca da besta? Apareceu, né, a marca da besta aqui. O anticristo, ele vai colocar todo o processo de ideias sobre o sistema financeiro. O falso profeta é aquele que vai aplicar a ideia e implantar a marca da besta. O falso profeta vai ser aquele que vai colocar a marca da besta, que nós vimos que pode ser ou na mão direita ou também na testa, na parte frontal aqui da testa. Nós não sabemos ao certo em qual lugar será. Você vai ter essas duas opções e João nos dá um número que será colocado 666.
Então essa é a marca da besta. Nós não sabemos se será por chip, se será por codificação de código de barras. Existem muitas tecnologias sendo testadas já, sendo desenvolvidas, que eu creio que apontam para isso, tá? Então o falso profeta é aquele que vai implantar o sistema idealizado pelo anticristo na parte financeira. Ele vai operar alguns milagres, tá? Ele vai operar alguns milagres, nós vimos aí, com o intuito de enganar o povo. Então ele vai, com a operação de alguns milagres, ele vai acabar trazendo mais engano e espanto para o povo, e o povo vai acabar querendo seguir e acreditando na ideologia também do falso profeta. Vamos ver a origem do falso profeta. Nós não temos nenhuma informação sobre a origem, tá? Nacionalidade e etc. Nós não temos, a Bíblia não nos dá nenhuma informação sobre isso. O que nós falamos é que realmente possa ser alguém que já esteja ali como o Papa daquele período, tá? Nós não temos muitas informações sobre isso. Vamos dar continuidade. Vamos para o nosso próximo personagem, que é o dragão vermelho, que vai aparecer lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 3. Esse dragão vermelho que vai ser falado, ele é o próprio diabo, tá? Ele é o diabo. Vamos fazer a leitura lá, no versículo 12. Capítulo 12, né? Versículo 3. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Bom, aqui está sendo falado realmente sobre o diabo. Ele vai aparecer aqui numa perseguição à nação de Israel. O diabo, ele, desde o princípio, ele é um grande perseguidor da nação de Israel, e aqui você vai ver nesse texto ele perseguindo uma mulher que faz, nós vamos ver daqui a pouquinho ela, que faz menção à nação de Israel. Então ele vai aparecer aqui perseguindo a nação de Israel. Esse dragão é aquela serpente, ela ficou marombada, treinou e ficou forte, e agora se transformou num dragão. Brincadeira, tá? Aquela serpente de Gênesis. Mas aqui realmente está fazendo menção ao diabo. Vamos ver mais algumas informações importantes. Ele está falando aqui da antiga serpente, lá do livro de Gênesis, tá? Aqui ele faz menção realmente à antiga serpente. Ele tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Gente, nós não sabemos ao certo o significado dessas 7 cabeças, desses 10 chifres, desses 7 diademas, tá? Existem muitas linhas teológicas que falam que são os reinos, os impérios que já surgiram, já foram derrotados, Medo-Persa, grego, romano e assim por diante. Existe uma grande discussão a respeito sobre isso. O que nós sabemos que o diadema, o que é diadema? Diadema é como se fosse uma coroa. Sabe aquela tiara que geralmente as meninas usam em festas, que elas estão falando de debutantes, por exemplo, aquelas tiaras que parecem uma princesa? Diadema é isso, e diadema está querendo apontar para a autoridade, tá? e soberania, para algo que você tem de soberania e de autoridade ali. Então o diabo ele vai ter a autoridade para agir nesse princípio, né, no mundo, porque foi dado isso a ele lá em Gênesis, na queda, quando Adão transferiu a autoridade que estava sobre ele para o diabo. Então ele tem a autoridade no governo. Então o sistema do mundo nós sabemos que jaz do maligno, ou seja, o sistema do mundo já está na mão do maligno, o sistema político do mundo. Então é isso que está querendo apontar, tá? As pessoas, os estudiosos acabam dizendo que a cabeça e os chifres está apontando realmente sobre o sistema político e religioso do mundo, o que aponta aquilo que vai dar de autoridade para o anticristo e também para o falso profeta. Vamos dar continuidade. Vamos ver aqui os próximos
personagens, nós vamos já falar agora sobre a mulher vestida de sol, é o nosso próximo personagem. É um personagem muito importante aqui também, dentro do estudo do Apocalipse. Vamos já fazer a leitura. Você já está no capítulo 12 e vamos continuar aí no capítulo 12. Viu-se um grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aí você vai ver que vai dar a continuidade, né? E viu-se também lá o dragão. O dragão, ele vai dar oposição para a mulher. Ele vai ser aquele que vai perseguir. A mulher representa a nação de Israel, tá? E você vê que o diabo, ele vai perseguir a nação de Israel no período da tribulação. Nós vamos ver isso mais nas próximas aulas, quando nós observarmos os eventos que vai acontecer. Vamos ver algumas características aqui desta mulher. Eu já vou passar. Ó, a coroa de 12 estrelas, ela está grávida, ela está vestida de sol, ela tem a lua, perdão gente, aqui ficou luz, eu digitei errado, tá? É a lua debaixo dos seus pés. Então essas são as principais características. Vamos falar rapidinho dessas características. A coroa com 12 estrelas, gente, significa as 12 tribos de Israel. Você conhece as 12 tribos, então as coroas significam as 12 tribos de Israel, até fazendo uma menção lá ao sonho de José, que ele vai ter lá, né, os feixes se dobrando, as estrelas se dobrando. Então aqui a coroa representa as 12 tribos, por isso que essa mulher representa a nação de Israel. Nós também vemos que ela está vestida de sol. Sol, ela fala por calor, por proximidade e aponta para o cuidado de Deus. Nós sabemos que a nação de Israel é a nação escolhida por Deus. Então, o sol está vestida pelo cuidado, pela proteção, pelo amor e carinho de Deus. A lua, os seus pés sobre a lua significa de brilhar, né, no meio das trevas. Então, ela é a nação que nós vamos ver que vão se levantar para falar do amor de Deus no período da tribulação. Serão escolhidos os 144 mil, nós vamos falar sobre eles, e eles serão da nação de Israel para pregar o evangelho. Então eles serão aqueles que vão realmente brilhar no meio das trevas. E nós vimos também que ela está grávida e com grande lamento, né, com grande dor de parto. O que isso significa? A gravidez é o filho varão, que nós vamos ver, que vai aparecer, que representa Jesus. Então a nação, o fato dela estar grávida e ter dores de parto significa uma necessidade, uma ansiedade para a vinda e o nascimento do Messias, tá? Então ela está realmente esperando o Messias e necessitando, angustiada pela vinda logo do Messias. Esta é a mulher aqui que aparece para nós. Nós vamos trabalhar bastante mais em alguns fatos que acontecem com ela, tá? Na nossa próxima aula, que nós vamos falar sobre os eventos da tribulação. Vamos lá agora para o nosso próximo personagem, o filho varão. Ele se refere a Jesus, faz referência realmente a Jesus, está lá em Apocalipse no capítulo 12, versículo 5. Está falando que vai governar depois todas as nações com cetro de ferro, e também que ele foi arrebatado para Deus no seu trono. Vamos ler lá. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então você vê que aparece aqui nesse início do capítulo 12 que nós lemos a mulher, né, vestida de sol, que representa a nação de Israel. Ela está esperando um filho. Esse filho é Jesus, ele vai nascer. Aí você vê que ele é arrebatado, ou seja, ele vai até Deus, onde ele está neste momento, aguardando o momento que vai retornar para trazer
a salvação para a nação de Israel na sua segunda vinda. Então aqui esse filho varão é representado por Jesus, e depois que ele voltar ele vai reger com cetro de ferro todas as nações. Então está falando aqui do reinado de Jesus. O filho varão aqui mencionado é Jesus. Nós não precisamos entrar muito a fundo nesse aspecto, tá? Que nós já conhecemos bastante a história de Jesus. Então aqui só para você ver a condição que é apresentada por João a nós, que ele está arrebatado já diante de Deus e que vai reinar, e aparece aqui para nós. Vamos lá, o próximo personagem que nós vamos ter é o remanescente. O remanescente, depois do arrebatamento da igreja, são os judeus que vão começar a crer em Jesus, tá? Eles vão começar a ser perseguidos pelo anticristo, e é o restante da posteridade da mulher. Aqui nesse versículo, do 6 ao 17, eu vou deixar a leitura para que você possa fazer depois, tá? Nosso tempo já está quase se esgotando. Você vai ver um resumo da história de Israel com o diabo, tá? Então você vai ver que o diabo ele sempre foi um grande opositor à nação de Israel, por ela ser a nação escolhida por Deus. Então ele vai ser um grande opositor, e nesse capítulo você vê um grande resumo da história deles, tá? Então os remanescentes são aqueles que serão perseguidos pelo anticristo, são judeus, crentes em Jesus, porque a igreja não estará mais aqui. Os judeus vão se colocar como crentes em Jesus realmente, depois de todos os fatos, e eles serão perseguidos. Nós vamos falar sobre os eventos mais para frente, tá? Então os remanescentes são aqueles de Israel que serão perseguidos, terão que se esconder, terão que fazer bastante coisas, tá? Então o remanescente é o restante da posteridade da mulher, que é a nação de Israel. Então diz respeito a eles. Vamos lá ver o nosso próximo personagem, o anjo forte. Vamos lá. Aqui, esse anjo forte está lá em Apocalipse 10, no versículo 1 ao 7. Eu não vou fazer a leitura com você também, com uma leitura um pouco longa, para que você possa fazer depois, tá? Existem algumas linhas de teologia, existem discussões sobre quem é esse anjo forte. Se realmente é um anjo, se é Miguel ou se é Jesus. Pelas características que nós vamos estudar, que são apresentadas a nós deste anjo, nós cremos que se trata realmente de Jesus, esse anjo forte que João vai ter em sua visão. Vamos ver aqui algumas características deste anjo que nos afirmam ser ele Jesus, tá? Ele está vestido de nuvem, um arco celeste na cabeça, o rosto como o sol e os pés como fogo. Ele vai ter um livro na sua mão, tá? Então, nós cremos que é Jesus. Por quê? O vestido de nuvem significa que ele tem o controle dos céus, aponta para um controle nos céus. O arco que aparece, ele nos remete lá ao mesmo arco que aparece com Noé, que representa o quê? Uma aliança de Deus com a humanidade, e também nesta aliança a esperança daquele que vai resgatar. Então o anjo forte, ele aparece como aquele que tem reafirmando a aliança de Deus com a nação de Israel, e também a esperança da vinda do Messias. O rosto aponta para a glória e a majestade de Deus. Então nós sabemos que majestade, o anjo não tem majestade, né? E nem glória. Então nós sabemos que o rosto brilhando ali aponta realmente para a glória e majestade de Jesus. Os seus pés, como coluna de fogo, aponta para firmeza, para sustentação. Ou seja, Jesus ele é firme, ele se sustenta, né? Ele venceu a morte, então ele se sustenta. Nós vimos o livro que faz menção aqui. Existe a interpretação que é a Bíblia, né? Porque ele é um livro que ele é amargo e doce. Ele começa com
um gosto doce e depois ele fica amargo na boca de João. Então aqui você pode apontar também para a Bíblia, né, que é doce com as suas promessas, mas também ele se torna às vezes um pouco amargo por causa das correções que nós precisamos ter. Alguns também na linha de teologia acreditam que este livro fala do doce, da alegria, da perseguição que tiveram os homens na morte de Jesus, e depois o amargo fala das consequências que terão devido a isso, né? Então existem essas linhas de teologia, essas duas linhas de teologia. A voz é como o rugir de um leão. Ele está com um pé no mar e também o outro sobre a terra. A voz, como um rugir de leão, ela nos aponta para algo que quer nos chamar a atenção, algo forte, algo imponente, algo com propriedade. Então o anjo está falando ali com João de uma forma forte, imponente, e também representa as 7 vozes do Espírito, tá? Então você vê aqui um anjo realmente que, pelas características, é de Jesus. Quando ele fala que ele está sobre um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, também aponta para o governo de Jesus, o controle, o reinado de Jesus, tanto domínio, tanto nos céus, que nós vimos as nuvens, também sobre a terra e sobre o mar. E isso também aponta que nós vimos que vai subir a besta do mar, que é o anticristo, e a besta que vai subir da terra, que é o falso profeta, e você vê ele pisando nos dois. Isso também significa que Jesus é superior e tem o domínio e o controle também sobre o falso profeta e o anticristo. Tá? Vamos lá dar continuidade. Nós temos mais alguns personagens para analisarmos. Os 24 anciãos que vai aparecer, existem muitos cânticos, né? Eles estão lá no Apocalipse 4, no versículo 4 e 10. Eles são muito participativos, tá? Nós vamos ver que eles estão e representam aqui as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos, tá? Então, o 24 é o duplo 12, que nós falamos na Bíblia. Então aqui eles estão representando as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos. Não quer dizer que sejam eles, estão representando, tá? Vamos lá continuar aqui. Eles estão com suas vestes brancas, isso aponta para a santidade. Eles estão com coroas, isso nos mostra, nós temos 4 tipos de coroas prometidas para nós, né? E coroas aqui está falando, apontando para a vitória, para a recompensa. As 4 coroas que nós temos é a coroa da vida, coroa da justiça, tá? Então nós temos coroa de glória e a coroa incorruptível. São as 4 coroas que nós temos para receber. Então os anciãos estão nos apresentando essas 4 coroas, isso que representa as 4 coroas que eles estão utilizando. Eles estão com harpas na mão, isso daqui significa e aponta para a adoração. Eles são seres que personagens que estão adorando a Deus. E eles têm diante deles a salva está apontando para a oração, tá? Eles estão recebendo ali toda a oração do justo. Eles são realmente muito participativos, tá? Dentro do Apocalipse. Na leitura que você faz depois de todo o Apocalipse, você vê eles em todos os momentos envolvidos com adoração, envolvidos com glórias ao Senhor, com as orações. Eles são participativos, eles são participativos em todos os eventos que estão acontecendo. Eles interagem até que bastante também com João na visão. Vamos lá, os próximos personagens. Lembra que nós estamos somente vendo um panorama, né? Esses aqui são personagens mais secundários, nós estamos dando um panorama sobre eles. João também vai ver 4 seres viventes, que está lá em Apocalipse 4, do 7 até o versículo 9. Vamos ler aqui rapidinho a menção que ele vai fazer sobre esses personagens, lá no versículo 4. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Olha lá, ele usando
uma semelhança, tá? O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente, ele é semelhante à água quando voa. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, e por dentro não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Então nós vemos aqui que eles estão também envolvidos com a adoração. Aqui nós temos um paralelo com os evangelhos, né? João está fazendo um paralelo da forma como Jesus é apresentado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos um paralelo sobre isso lá dos evangelhos. Nós temos também as características deles. Eles possuem 6 asas, têm olhos ao redor e por dentro, e também estão em adoração por 24 horas. Então são seres assim realmente envolvidos com a adoração. Eles são muito semelhantes aos serafins, que são uma ordem de anjos que são responsáveis pela adoração, e eles também possuem 6 asas. Então são muito forte aqui a associação que eles têm sobre isso, tá? Vamos lá, continuar. A função deles é, em todo momento, dar glória, honra e ações de graça. Nós vimos que João nos apresenta isso. O mar de cristal. Vamos ver aqui agora o mar de cristal. O mar de cristal representa a Igreja de Cristo. Todos esses 3, os anciãos, os 4 seres viventes e o mar de cristal, eles estão todos na sala do trono. Nós vamos falar isso na próxima aula, tá? É um cenário que eles estão ali nesse momento. Aqui representa a Igreja de Cristo, tá? Ele vai passar para nós 2 características deles. Então o mar é um grande número de pessoas que estão diante de Deus, por isso que ele usa e faz a menção de mar, né? E quando ele fala do cristal, ele está fazendo uma alusão à transparência que existe no cristal, à pureza que existe no cristal. Então está falando aqui da noiva de Jesus, né? Das pessoas que estão envolvidas dentro da igreja, de uma forma pura, cristalina, transparente, sem pecado, e por isso estão lá diante de Deus, também participando neste momento. Nós vamos ver aqui que ele vai falar que o cristal é transparente e puro. Então esse mar de cristal aqui representa a igreja que já está junto com o Senhor Jesus. O próximo personagem é o Cordeiro. Esse personagem também é o leão e o Cordeiro. Ele representa a Jesus. Está lá em Apocalipse, no capítulo 5, do 1 ao 10. E as características, as informações importantes que nós temos: ele possui 7 chifres e 7 olhos. Vai aparecer que ele vai receber um livro que está na mão direita. Nós falamos do livro. A pergunta, vai existir uma pergunta, vai existir uma resposta, e João vai chorar, e depois vai ter uma revelação muito grande para João. Então, os 7 chifres, queridos, representa, quando aparece, depois você vai ler lá, Jesus vai aparecer de pé. Então, o Cordeiro, pelo fato de estar de pé, significa que ele venceu. Venceu o quê? Venceu a morte. A posição dos chifres estarem colocados no Cordeiro significa vitória, porque se tivesse quebrado ou se tivesse cortado, significaria derrota. Então, aqui nós vemos uma alusão a um apontamento para a vitória de Jesus ali na cruz. Ele vai receber um livro que está na mão direita. Isso significa autoridade, um livro selado, que será aberto por quem? Porque vai ter uma pergunta que será feita, né? Quem é digno de abrir o livro? E vai ser dada a resposta: não há ninguém digno de abrir o livro. E João vai começar a chorar, porque ninguém se achou digno de abrir o livro, até que chega perto do João um ser e fala para ele: olha, aqui está Jesus, a revelação, digno é o Cordeiro
de receber, né, toda honra, glória e poder. E Jesus vai se apresentar como aquele que é o único digno de receber o poder para abrir, e a autoridade, ele vai receber a autoridade, a mão direita aponta para isso, a autoridade, a receber a autoridade, a abrir os livros, né? O livro, e vai ser aberto os selos. Nós vamos ver na próxima aula os selos sendo abertos por Jesus e o que vai acontecer com a abertura dos selos. Vamos lá dar continuidade, nós já falamos sobre isso. Vamos ver. Nós temos agora as duas testemunhas. Vamos falar um pouquinho sobre as duas testemunhas. Nós já estamos finalizando, tá? João não nos dá muitas pistas quanto às identidades. Eles vão aparecer lá em Apocalipse, no capítulo 11, do 3 ao 14. Quem são? Existem grandes debates em saber quem são as duas testemunhas, mas são homens que vão aparecer com poder para profetizar, tá? E também de operar sinais extraordinários e sobrenaturais. Algumas pessoas fazem menção a Elias e a Moisés, outros para Enoque e Elias, tá? Nós cremos que eles são Elias e Moisés. Por que Elias e Moisés? Devido aos sinais que eles vão manifestar. Nós vamos ver que eles terão poder para descer fogo do céu, para parar as nuvens, o tempo. Eles vão ter poder para transformar água em sangue. E você percebe pelos sinais que eu falei para você, que são sinais que Moisés praticou, que Elias praticou na sua época. Eles vão ficar aqui na Terra por 1260 dias, isso equivale a 3 anos e meio, tá? Depois pregando, profetizando aqui, advertindo mesmo, uma forma de profecia muito de exortação. Eles vão exortar realmente, trazendo muita exortação. As roupas dele, eles estão vestidos de panos de saco, isso significa que eles estão em luto, né? Com tristeza, que eles estão trazendo essa mensagem, algo realmente. Então nos leva a uma mensagem muito forte, uma mensagem muito pesada de exortação que eles vão trazer durante esses 3 anos e meio. O anticristo vai se opor contra eles, vai fazer grande perseguição contra eles, vai matar eles. Durante 3 dias e meio vai ter uma grande festa, porque eles vão... A profecia que eles darão para o mundo, né, vai ser algo muito pesado, muito forte. Então, quando eles morrem, existe uma grande celebração mundial, quase que como um feriado mundial. Os corpos deles ficarão expostos na rua durante 3 dias e meio, uma grande celebração nesse momento. E de repente, de uma forma extraordinária, eles vão ressuscitar e eles vão subir aos céus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que vai acontecer com eles na próxima aula, tá? Então, essas duas testemunhas, nós queremos que sejam Elias e Moisés. Nós vamos trabalhar mais sobre eles, tá? Há características que o João vai nos falar sobre eles, é que eles são testemunhas, ou seja, estão falando algo que eles viram, e em duas testemunhas você dá validade àquilo que está sendo falado, né? Oliveiras está apontando para a unção, que eles têm poder para fazer isso. Candeeiros, eles serão a luz para trazer, fala de iluminação, trazer a luz, e são profetas, né? Ou seja, falam por parte de Deus tudo aquilo que eles estão falando. A missão deles é pregar, eles têm um poder ilimitado para operar sinais, como eu te falei. Eles vão morrer e vão ressurgir, nós já falamos também sobre isso. Os 144.000 são judeus que vão pregar o evangelho durante todo o período da grande tribulação. Isso você vai ver lá em Apocalipse 7, no versículo 1 ao 5. São exclusivamente judeus, tá? Não tem nada a ver com aquilo que o testemunho de Jeová prega, que são eles, não. São judeus, chamados como servos do nosso Deus. Serão 12.000 de cada tribo. Nós temos 12 tribos, 12.000 será 144.000. Eles vão operar por aproximadamente 4 anos depois do início da tribulação, e eles vão depois aos céus. Nós vamos falar sobre isso também na próxima aula. Então
Então esses 144 mil aqui é só para a gente ter a informação que não tem nada a ver com o testemunho de Jeová e tal, que são judeus, que depois do arrebatamento da igreja, eles serão servos de Deus para pregar o arrependimento. Então 12 mil de cada tribo que será responsável para pregar o arrependimento. Vamos lá, falando agora dos últimos personagens, que é a grande multidão, que vai aparecer lá em Apocalipse 7, no versículo 9 ao 17. Eles são todos aqueles que serão salvos no período da tribulação. Não quer dizer que eles vão ser salvos pelas suas próprias obras, tá? Mas por eles não concordarem e não aceitarem a marca da besta, e não vão negar a Cristo, eles vão morrer e por causa disso eles serão salvos, tá? Porque a fé em Jesus continua sendo o critério para a salvação mesmo no período da tribulação. Não quer dizer que as suas vidas vão trazer a validade para a salvação, não. É que eles vão pagar com a vida a confissão da fé em Jesus. Então, por confessar a sua fé em Jesus, a consequência disso será a morte, tá? E eles também serão salvos. Então existe uma grande multidão ainda que será salva no período da tribulação. Eles estão com vestes brancas, lavaram as suas vestes no sangue de Jesus e estão com palmas, tá? Palmas significa muito a questão da entrada lá de Jesus em Jerusalém, aponta muito para a celebração ali já no momento que eles estão lá no céu também junto com a gente. Pessoal, esses aqui são os personagens que nós temos dentro do Apocalipse. Vamos revisar rapidinho. Nós temos o anticristo, que é o falso profeta, que é a besta que sobe do mar, o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, o dragão vermelho, que é o diabo, a mulher vestida de sol, que é a nação de Israel, o filho varão, que representa Jesus, o remanescente, a nação de Israel, que será perseguida, o anjo forte, que significa Jesus, os 24 anciãos que apontam para as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, os 4 seres viventes, que fazem um paralelo entre os evangelhos, o mar de cristal, que é a igreja, o cordeiro, que é Jesus, as 2 testemunhas, que apontam para sendo Elias e Moisés, os 144 mil são judeus, 12 mil de cada tribo, que vão pregar o evangelho no período de tribulação, e a grande multidão, que são aqueles que são salvos dentro do período da grande tribulação. Gente, esses aqui são os personagens que nós temos. Eu sei que nós falamos de uma forma muito até rápida, mas nós tínhamos que fazer somente um panorama. Nós vamos falar dos principais personagens na próxima aula, onde nós vamos começar a trabalhar os eventos que vão acontecer dentro da tribulação e também da grande tribulação. Queridos, bom culto a vocês, fiquem firmes na fé, na esperança e no amor, e até a nossa próxima aula.